Olá a todos! Vamos nesse vídeo dar sequência à Teoria da Arquitetura 2 com o tema Modernistas e Modernismos e alguns dos ismos que se inserem nessa série de modernismo. E ao final desse vídeo, atenção ao quiz que será enviado a todos com 4 questões que valerão 2,5 pontos cada uma delas e farão parte da prova integrante do primeiro bimestre. O que será encaminhado pelo representante da turma e terá um prazo máximo de recebimento de respostas conforme o informativo que será enviado pelo representante. Quanto ao nascimento do modernismo, vamos relembrar da Revolução Industrial, que trouxe consigo o avanço da ciência e da tecnologia e, como consequência dela, uma explosão demográfica, ou seja, uma migração do campo para as cidades e agravamento da saúde pública e uma ampliação das populações urbanas. Com a aplicação e consolidação das novas tecnologias, o avanço de novos materiais, novas técnicas de engenharia e novas formas de construir. Aqui, o edifício da Exposição Universal de Londres, que aconteceu em 1851, que é o Crystal Palace, que foi desenhado pelo John Paxton, que era o paisagista da família real. O estilo internacional, ou o racionalismo, que aconteceu com mais força entre 1920 e 1945. O estilo internacional foi um estilo que aconteceu dentro do período do modernismo e ele excluía quaisquer ornamentos. Ele estimulava as qualidades estéticas, que agora elevava a elegância do material, a perfeição técnica dos detalhes e, principalmente, a justeza das proporções. Apesar de ter nascido na Europa, o estilo internacional ou o internacionalismo, ele ganhou força nos Estados Unidos, sendo muitos dos seus expoentes importados da Bauhaus, a escola Bauhaus. E foi em Harvard, a escola de Harvard foi um dos seus principais centros. E Richard Buckminster Fuller, Walter Gropius, Philip Johnson, Ludwig Mies van der Rohe, Skidmore, Owens and Mary, SOM, que seria as iniciais desse grupo, Louis Kahn, entre outros, foram os seus principais expoentes. Aqui temos Walter Gropius, nascido em 1883 em Berlim e morto em 1969 em Cambridge, Massachusetts. Aqui temos a fábrica Fagus, ou Fagus-Werk, desenhada e construída entre 1911 e 1913, desenhada com a ajuda de Adolf Meyer. Aqui em Alfeld, Alemanha, muito moderna. A gente pode ver aqui o seu desenho com linhas retas, uma esquina de vidro que foi muito imitada, essa esquina de vidro, até hoje nós imitamos essas esquinas em vidro, quer dizer que essas estruturas estão recuadas, né? Para que a gente possa obter essa esquina de vidro, essas linhas retas, um frontão simples, uma marquise aqui, muito simples, né? Muito bonita, com essas proporções simples, uma massa aqui sem aberturas e depois toda essa vidraça aqui perfeita, maravilhosa, a fábrica Fagus, que a gente
imita essas linhas até hoje do Walter Gropius e do Adolf Meyer. Então, se a gente pode achar muito simples hoje, mas se a gente vê as datas em que ela foi feita, as fábricas desse período não tem nada de parecido ou nada de semelhante com isso. Aqui a segunda fase da Bauhaus, né, 1919, em Dessau, na Alemanha. A primeira foi em Weimar, que foi ocupado num móvel pré-existente. Então foi desenhada principalmente por Walter Gropius, foi seu primeiro diretor. Então já são linhas visíveis. Aqui temos os pilotis, que também a gente vê em Le Corbusier, a gente vê em Niemeyer. As estruturas estão aqui visíveis. Os pilotis, que é muito do estilo internacional, a planta é livre, né? E a gente vê a simetria, as proporções, as janelas. A gente pode ver como é que a gente fala? As janelas em sequência, perfeitamente alinhadas. E aqui no modernismo purista, né? O terceiro e último diretor da Bauhaus foi um dos arquitetos mais conhecidos do mundo, que foi Ludwig Mies van der Rohe, o autor da famosa frase menos é mais, né? Aqui a gente vê o cartaz que foi feito para comemorar os 100 anos da Bauhaus. Foi feito em 2019, né? Aqui temos Frank Lloyd Wright, a sua Robbie House, que foi construída em Oak Park, em Chicago, em 1906. Hoje a Robbie House é um museu, a gente pode visitar, maravilhosa, com grandes balanços no telhado. Aqui também as janelas em sequência, né? A gente tem grandes panos, né, de painéis cegos, sequência também nas janelas, um jogo de texturas, né, com linhas do tijolo aparente, alguns frisos. O Frank Lloyd Wright, que a gente fala aqui, é o pai da arquitetura orgânica, né? E aqui algumas frases dele na arquitetura orgânica. Então é praticamente impossível considerar o edifício como uma coisa, o seu mobiliário outra coisa e seu ambiente ainda outra coisa, né? O espírito, outra frase dele, o espírito em que esses edifícios são concebidos, vê tudo isso junto no trabalho como uma coisa só, né? Para esse fim, Wright projetou móveis, tapetes, tecidos, arte em vidro, iluminação, louças e artes gráficas. Então, Frank Lloyd Wright tinha em seu escritório uma equipe de arquitetos e uma equipe de designers, né? Ele desenhava as luminárias, desenhava os móveis, desenhava as esquadrias. Suas esquadrias são magníficas. E aqui Le Corbusier, que a gente chama a sua arquitetura de funcionalista, né? São alguns ismos dentro do modernismo. A gente tem o organicismo, tem o estilo, o internacionalismo, que a gente acabou de ver lá, e aqui o funcionalismo. E aqui ele admirando a sua Ville Radieuse, aqui em 1930, em Marselha, na França. Então, Brasília, que a gente tem hoje, que foi desenhada por Lúcio Costa, é uma totalmente inspirada na Ville Radieuse de Le Corbusier. Aqui, muito depois que as teses do movimento internacionalista se houvessem calado no Ocidente, seguia-se como se fosse a face progressista da modernidade. Então, não só se exportava uma arquitetura ao terceiro mundo, como se impôs alto nível de exigências técnicas à África, à América do Sul e à Ásia. Os grandes ideais de se criar um mundo novo mediante premissas internacionalistas foram duramente atacados nos anos 60. Seus arquitetos foram censurados por abandonar as suas próprias visões pessoais em favor
de manifestações comerciais e de luxo. Então, esse aqui é um tipo de arquitetura que se fazia aqui na América do Sul. Essa aqui é uma casa aqui em Curitiba, fica aqui no centro, por exemplo. Então, uma arquitetura no sentido de por quê? Porque a arquitetura, esses aqui são edifícios também aqui da América do Sul. A arquitetura internacionalista, são aqueles grandes painéis envidraçados, né? Grandes fachadas envidraçadas, vidros que não abrem, principalmente, né? Próprios talvez para a Europa, para a América do Sul, e África e Ásia, talvez não tão apropriados, né? São países tropicais, né? Onde é muito quente. Então, Europa e Estados Unidos são países frios. E aqueles vidros e fachadas envidraçadas e vidros que não abrem, tudo bem, ok. Mas para nós, os nossos arquitetos antes do internacionalismo, eles sabiam fazer uma arquitetura apropriada, e ainda talvez saibam, né? Para esse clima nosso tropical, janelas que precisam abrir, uma ventilação natural apropriada. E passaram a importar esse internacionalismo e uma arquitetura própria para a Europa e Estados Unidos e Canadá, né? Um hemisfério norte. E passaram a importar esse movimento internacionalismo para para países tropicais, um hemisfério sul, que não precisava talvez desse tipo de edifícios. E aí somos obrigados a usar ar-condicionado o tempo todo e fachadas envidraçadas, né? Inapropriados. Então, por isso tão criticado aqui, né? Foram censurados por abandonar as suas próprias visões e o seu próprio conhecimento de uma arquitetura mais adequada para esse hemisfério sul quente, né? Que precisavam de janelas que precisavam abrir e de uma ventilação talvez natural mais adequada, tá? Por isso tão criticados, era isso que queriam dizer. Então, o fim de uma era, então essa era não terminou, na verdade, né? Continuamos a fazer grandes fachadas de vidro e usando muito ar-condicionado, talvez para um mundo hoje com crises energéticas, né? Então, o modernismo no Brasil. O modernismo teve seu início na Europa e começou a se difundir no Brasil a partir da primeira década do século XX, através de manifestos de vanguarda, principalmente em São Paulo, e como principal evento foi a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922. Né? Essa Semana de 22 teve poetas, teve artistas, ficou muito famosa a Anita Malfatti, que fez aquele quadro famoso, por exemplo, o Abaporu. Na Catalunha, o que foi chamado de modernismo teve outras características muito distintas, né? Que ficou conhecido no resto do mundo, por exemplo, Antoni Gaudí, e um modernismo que, na verdade, tinha características muito diferentes do resto, né? Que se encaixava talvez mais como Art Nouveau. No Brasil, as primeiras obras modernistas surgem com o processo da industrialização e, segundo Lúcio Costa, o modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade da nossa cultura e representando o espírito da época. O modernismo foi introduzido no Brasil através da atuação e influência de arquitetos estrangeiros, por exemplo, né, Le Corbusier, embora tenham sido arquitetos brasileiros como Niemeyer e Lúcio Costa, que mais tarde tornaram esse estilo conhecido e aceito, por exemplo, através de Brasília, né? Foi o arquiteto russo Grigori Warshawski quem projetou, por exemplo, a casa modernista, essa aqui, 1929-1930, a primeira casa em estilo moderno construída em São Paulo. Então, essa é tida como a primeira casa modernista brasileira, no Brasil, né? Apesar de que foi um arquiteto russo já radicado aqui no Brasil, o Warshawski. Essa casa é em São Paulo. E Niemeyer, palavras dele mesmo aqui, né? Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país,
no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Até muito parecidas as ideias com o próprio Gaudí, que adorava curvas também, né? Aqui temos o Museu Oscar Niemeyer, o MON, como chamamos, em Curitiba. Espetáculo arquitetural. Então, vamos falar do Niemeyer. Pilares, os famosos pilares de Oscar Niemeyer. Aqui, por exemplo, os pilares do Palácio Alvorada. Então, os pilares que lembram até uma própria bailarina, né? Apoiados quase que num único ponto. E são pilares que praticamente funcionam como vigas também aqui, né? Apoiados aqui num ponto em cima, um ponto abaixo, e aqui essa parte longitudinal aqui que praticamente funcionam quase que como uma viga. Aqui temos o outro aqui do Tribunal Federal, né? Num outro sentido, mas também num ponto só, como esses aqui mais ainda como uma bailarina fazendo ponta. E Joaquim Cardoso, o nome de um dos seus famosos calculistas estruturais, que, no meu ponto de vista, tão importantes quanto o próprio Niemeyer, nesse sentido, né? De calcular todos os seus concretos. E o próprio Niemeyer divide a sua vida profissional em 3 grandes momentos, né? Então, ele diz, divido a minha vida em 3 fases. A fase pampulha, com o problema da liberdade plástica, do uso da forma em sua plenitude. Seria o seu primeiro momento, né? Então, aqui o Cassino da Pampulha. Essa é uma foto de 2008, tá? É muito mais antigo, né? É o primeiro grande momento do Niemeyer. Então, o primeiro grande momento. Aqui é a casa de baile, lá na Pampulha, o próprio complexo da Pampulha. Então, as famosas curvas, né, do Niemeyer. Aqui a marquise, que leva lá a casa de baile. Os pilotis soltos, que lembram muito, né, muita influência do Le Corbusier, dos 5 pontos da arquitetura do Le Corbusier, os 5 pontos da nova arquitetura do Le Corbusier. Essa aqui ele repetiu aqui no Museu Oscar Niemeyer da Arquitetura, tem exatamente igual essa aqui, só que aqui no Museu Oscar Niemeyer de Pisa, em cima dessa laje de vidro aqui. É aqui uma marquise curva sobre pilotis, muito presente na arquitetura. Agora já aqui no Museu Oscar Niemeyer ele fez com quase 100 anos de idade, né? Aí temos aqui o Copan, todos no grande momento. Estou fazendo uma tarja verde aqui para identificar o primeiro grande momento. O Copan tem a maior estrutura de concreto armado do país, do Brasil, aqui, com 115 metros de altura, 32 andares, 120 mil metros quadrados da área construída, dividida em 6 blocos, 1.160 apartamentos de dimensões variadas, uma estimativa de 5 mil residentes das diferentes classes sociais, que era essa ideia, né? O Oscar Niemeyer se definia como um comunista, e mais de 70 estabelecimentos comerciais. Então ele queria que esse Copan, essa era a ideia original dele, fosse uma cidade inteira em si mesmo, né? no próprio complexo do edifício. Aqui é a Casa das Canoas, é uma casa para uso dele, né? Um uso pessoal. Seria o ponto culminante desse primeiro grande momento dele, aqui de 50 a 53. Tá? Também toda a curva, uma laje de concreto curva, também com os pilotis, e toda uma envidraçada, né? A piscina também de linhas curvas. Ele encaixou num terreno todo com pedras, né? Ele encaixou a casa numa área toda natural, né? Dentro da natureza. E
essa toda aqui era uma fase no momento histórico do país, né? Aqui em 58, por exemplo, era um país que o Brasil achava que era um ano que nunca deveria ter acabado. 59 foi o ano que Fidel Castro tomou Cuba, né? Que Cuba virou um país comunista. Em toda a América Latina, os movimentos revolucionários para combatê-los, as novas ditaduras, né? No Brasil chegaria só em 64. Só para que vocês entendam o contexto, né? Então, 58 foi aquele ano que o Brasil estava se achando, né? Que o Brasil achava que ia se comparar, se equiparar à França, Estados Unidos e Rússia, a União Soviética que era na época, né? O Brasil foi campeão, né? De futebol na Suécia, o Pelé, né? Tinha 17 anos na época. Tom Jobim grava a primeira bossa nova com João Gilberto, né? A bossa nova chamava-se Chega de Saudade, né? Chega de saudade, a realidade que sem ela não pode ser, né? Desculpa o desafinado. E Joaquim Ferreira dos Santos é que falou que é o ano que nunca deveria ter acabado. Só que o Brasil nunca pôde se equiparar à França, Estados Unidos e União Soviética. Depois veio Brasília, né? Começou a ser construída e inaugurou em 1960. E em que ele diz, né, Niemeyer, depois veio Brasília, em que eu quis valorizar o engenheiro, utilizar a técnica em todas as suas possibilidades, criando novas formas. Então, o segundo grande momento está aqui em azul, as faixinhas azuis, né? E as novas formas. Agora, somente as artes, a música e a arquitetura, a bossa nova e as outras, as obras de Brasília, as rodas intelectuais. O país vivia sua fase mais eufórica. Então, é o segundo grande momento de Niemeyer. Aqui está ele, Niemeyer está aqui, ele, aqui em pezinho. Lúcio Costa está aqui, esse de bigodinho. E aqui está Juscelino Kubitschek, que era então o novo presidente do Brasil, que levou a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, está levando a capital lá para Brasília. Que aqui as obras iniciando em Brasília, a catedral começando, né? Lá aquelas grandes quadras, as super quadras lá começando. Então, no Planalto Central, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa desenhavam, desde 56, os esboços da nova capital Brasília. Símbolo de um futuro glorioso que o país acreditava ter pela frente, um Brasil grande e ambicioso. Está aqui o desenho, né, de Brasília, que lembra um avião, né? E Lúcio Costa já aqui mais bem na foto e o Niemeyer aqui imaginando, né? Então, eles imaginavam que seria uma cidade maravilhosa de se viver, não imaginavam toda essa corrupção que existe, né, hoje, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. Juscelino Kubitschek incumbe Oscar Niemeyer de uma tarefa fenomenal: criar a mais bela capital do mundo e a mais rápida, 5 anos. Uma frase de Juscelino Kubitschek, 5 anos, 50 anos em 5, né? E é isso mesmo que aconteceu. Então, esplanada dos ministérios aqui. Aqui, Palácio do Itamaraty, maravilhoso, muito bonito mesmo, né? Aquelas colunas. Aqui eu estou escrevendo já em laranja algumas das grandes características mais famosas da arquitetura de Oscar Niemeyer. Então, leveza. Coisas que vocês devem lembrar já para sua provinha, tá? Então, leveza. Maravilhosas escadas de Niemeyer, né? Suas espirais e escadas fantásticas. Palácio Alvorada. Colunas esculturais, está aqui as características em laranja. Palácio do Planalto. Aqui a Catedral. Brasília Patrimônio foi eleita, né? Foi considerada Patrimônio da Humanidade, tombada pela Unesco, né? Então aqui agora o terceiro grande momento dele, já está em outra cor aqui, né? Mostarda.
Um voo pelo exterior, ele considera o seu terceiro grande momento. Ele queria mostrar para o mundo que sabíamos fazer as coisas. Aqui também estou mostrando outra característica, concreto armado. O edifício Humanité na França, cortinas de vidro, outra característica, está aqui em laranja, estou mostrando, né? O edifício do Partido Comunista Francês, em 71. Outra característica, grande característica de Niemeyer, concreto protendido. Concreto protendido é diferente do concreto armado, tá, gente? O concreto protendido não necessita de vigas, tá? É um outro tipo de concreto. Esse aqui é o edifício do Museu da República em Brasília. O nosso Museu Oscar Niemeyer aqui de Curitiba é concreto protendido. Uma parte dele. Se bem que a fachada toda dele, do edifício, não do olho, é uma grande viga. Curvas ousadas, outra grande característica da arquitetura de Oscar Niemeyer. Esse é o edifício da Universidade Constantine em Argel, na África, 1969. Sensualidade, aqui até em vermelho aqui, né? Sensualidade. Esse aqui é o Teatro da TIM, 1951, em São Paulo. É outra grande característica da arquitetura de Niemeyer. Integração com a natureza. Esse aqui é o Museu MAC, em Niterói, de 1996. A paisagem em volta merece ser observada para a solução arquitetônica aqui. Integração com a natureza. Ou integração também, não só com a natureza, integração. Quer dizer, você chega, aquela parte aqui, né? Ele eleva a arquitetura, eu chego aqui e vejo através da arquitetura, né? É a integração. Isso aqui também a gente tem no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Características da sua arquitetura. Movimento é outra característica da arquitetura de Niemeyer. Essa aqui é a Bienal de São Paulo. Vão livre, grandes vãos livres. Esse é o vão livre do MON, aqui em Curitiba, do Museu Oscar Niemeyer. Grandes vãos livres. Esse aqui já chegou a ser um dos maiores vãos livres do mundo. Vão livre quer dizer o quê? É o vão entre dois apoios, né? Aqui tem um apoio, aqui tem outro apoio, né? É o vão livre. Então aqui eu fiz uma reunião das características: leveza de apoios, colunas esculturais, concreto armado, concreto protendido, cortinas de vidro, curvas ousadas, sensualidade, movimento, integração e vãos livres. São 10 de suas características, tá? Das características principais, não são só essas, claro, das características da arquitetura de Oscar Niemeyer. Ok? Voltando, leveza de apoios. Também temos pilares, aqueles pilares que parecem bailarinas, né? Colunas esculturais, está aqui. Concreto protendido. Cortinas de vidro. Sensualidade. Movimento. Integração com a natureza, ou integração, você poder ver através. Vão livre. E aqui um resumo de todas elas, né? Por exemplo, no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, você tem todas essas características. Por exemplo, essa rampa aqui, você mal vê que ela pode ser aonde que ela se apoia. Então, o Museu do Olho, por exemplo, o Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba, que a gente apelida de Museu do Olho, é um ícone urbano rompendo com a monotonia do cotidiano, despertando a curiosidade e os desejos e reconstruindo os significados. Então, vocês são convidados a visitar o Museu Oscar Niemeyer, né? Quem sabe a gente faça uma visita juntos aqui e vamos todos reconhecer essas características da arquitetura de Oscar Niemeyer, tá? Aqui tem outros, né?
outros ícones brasileiros e outros grandes arquitetos brasileiros do modernismo brasileiro. Afonso Eduardo Haydn, Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, Lina Bobardi. Aqui, Lina Bobardi, autora do MASP, né? Outros modernistas brasileiros. Então aqui não, porque a gente mudou. Então será passado para vocês esse PowerPoint aqui e a provinha será enviada para vocês via representante de turma.